Eu sabia que depois do meu vídeo sobre apagão sexual masculino viralizar, a maior pergunta ou resposta nos comentários seria: o que afinal as mulheres atuais querem e esperam dos homens? Porque pelo visto tem algo faltando. Então eu resolvi usar o recurso pseudocientífico mais importante do YouTube, que é o IBG Gabrita e perguntei lá na minha comunidade, que eu tenho sorte de ser muito engajada, mais especificamente para as mulheres inscritas no meu canal, o que elas querem num homem e o que faz elas perderem interesse em um homem. E eu acho que encontrei uma resposta bem específica no vídeo de hoje sobre isso. Vocês sabem que eu não gosto de enrolação, mas eu preciso deixar alguns avisos aqui. Toda essa minha pesquisa informal gerou 2 vídeos. Esse daqui que é sobre o que falta nos homens e um outro que eu vou postar em algum futuro próximo, que é o que elas de fato querem e procuram nos homens. E aí eu vou comparar com o que os homens também esperam de nós mulheres, do que os homens também querem de nós mulheres. E ainda deixar uma teoria que tá pairando na minha cabeça há algum tempo sobre o funil de conquista. Então, se o tema te interessa, ou você se inscreve no canal para ver esse vídeo no futuro, ou vai aqui no link do fixado, porque depois que eu postar eu vou deixar aqui para vocês. Esse vídeo é dividido em capítulos, então você pode se sentir à vontade para pular pro que mais te interessa. E eu não preciso nem falar que isso daqui não é uma pesquisa científica verdadeira, o público é enviesado, as pessoas podem mentir. Por favor, não seja um chatão da internet que acha que é mais inteligente do que os outros. E sim, tudo que tá aqui pode ter sido mentira das mulheres, mas ou você dá o benefício da dúvida de que elas falaram a verdade, essa é a premissa do vídeo, ou você pode pular para um outro. Não adianta você ver o vídeo inteiro e depois falar assim: elas mentiram. Dito isso, vamos para o capítulo. Sim, capítulo, esse canal tá ficando muito sério. 1. O que afasta as mulheres? Eu recebi muito mais respostas do que eu esperava, deu um trabalhão tabular isso. Eu fiz um grandíssimo trabalho que vocês podem ver nesse lindo slide e basicamente diferenciei o que as mulheres gostam e o que elas não gostam e uma faixa de idade. E aí depois, numa análise seríssima desses dados, eu percebi os pontos interessantes de cada faixa etária. Então, mulheres jovens não gostam de homens imaturos. E imaturidade aqui me soou como aquele cara que ele não consegue crescer, ele tá sempre sendo o bobão, o moleque bobão. Elas também evitam traços de arrogância e agressividade, uma passiva agressividade, digamos assim. E eu fiquei bem reflexiva sobre esse ponto porque me parece que o homem jovem assusta um pouco a mulher com a intensidade que ele tem. Esse fato dele fazer muitas brincadeiras, ser imaturo, às vezes zoar ela pros amigos, às vezes tratar a família mal, ou até me pareceu que elas evitam um pouco as coisas que talvez elas não gostem na própria família, às vezes no próprio pai. Já jovens adultas da minha faixa etária, elas não gostam de homens infantis. E mulheres mais velhas evitam os egoístas. Mas sabe o que eu percebi que é o assunto principal desse vídeo? Mulheres dos 14 até os 40 e poucos anos não gostam de 2 traços: a preguiça e a falta de ambição / falta de visão de futuro. Esse termo apareceu tantas vezes nos comentários que até os meus inscritos homens que estavam lá interagindo com as respostas perceberam isso. E eles mesmos questionaram o que é ambição para vocês. E a maioria levou para o lado financeiro, de bens, hierarquia social, poder aquisitivo. Ainda assim tiveram algumas inscritas, como essa daqui que eu vou deixar, que elucidou bem o que é o conceito de ter uma visão de futuro. Parece então que mulheres de todas as idades veem os homens atuais como pessoas sem ambição, sem uma visão do futuro. Mas afinal, o que é ambição? Afinal, homens têm ambições? E aí eu fiz a coisa mais óbvia que eu podia fazer, que é também abrir uma enquete para os homens dizerem se eles têm ou não têm ambições. Mas antes, capítulo 2, o que é ambição? Esse vai ser um adendo muito rápido, porque eu realmente queria deixar esse recado para vocês. Nós precisamos separar o significado das palavras, dos termos, do que nos vendem dessas palavras. Ambição hoje em dia caracteriza muito uma questão de riqueza, de subir na vida, de conquistar o carro, a casa, às vezes até a mulher. Isso eu tô falando num conceito vendido para homens, ok? Mas o significado da palavra é muito mais amplo e interessante. Em uma pesquisada superficial, eu já achei esse conceito aqui que eu vou deixar na tela para vocês, que é muito legal. Imagine a ambição como algo que te deixa desconfortável até você conseguir o que você quer, o que você deseja. E que essa coisa que você quer, que você deseja, o seu objeto de desejo, é algo que vai te colocar numa posição melhor na sua vida
ou até te trazer sucesso em algum nível. E eu sei que provavelmente as meninas podem nem ter usado o conceito nesse nível de profundidade, mas é por isso que eu resolvi deixar esse recado principalmente para os homens. Não sejam inflexíveis com o conceito de ambição, porque vocês estarão sendo inflexíveis com vocês mesmos. Você pode ser ambicioso sem ganhar R$1. Você pode ambicionar ser o pai de uma família, você pode ambicionar cuidar da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, pode ambicionar ter o shape mais atlético do seu ciclo social, você pode ambicionar ter uma vida fora dos vícios, você pode ambicionar sair da zona periférica em que você nasceu e que você mora, você pode ambicionar conhecer outras culturas, outros povos, às vezes ver lá de onde os seus parentes, os seus descendentes vieram. Não se resumam a um pacote de dinheiro ou um cargo alto numa empresa. Se vocês se resumem a isso, nós mulheres vamos enxergar vocês assim. É a mesma coisa que eu falo sobre objetificação sexual. Dito isso, vamos para as respostas logo? Capítulo 3. O que o homem atual ambiciona? Eu perguntei isso de uma forma simplificada para os meus inscritos, eu até delimitei bem o espaço de tempo e itens, porque eu queria deixar bem específico. E inclusive dei a opção de não ter ambições. Não tenho, não sei dizer, sei lá, tô meio perdido. E aí eu me surpreendi muito com quase 900 respostas que eu tive. E sim, eu li tudo. E não, eu não quero fazer isso de novo. Eu não esperava um engajamento tão alto. As ambições dos meus inscritos vão desde publicar um livro até cuidar dos pais na reta final da vida. E aí, sinceramente, enquanto mulher, eu não esperava isso. Eu tava prontíssima para fazer um vídeo reafirmando o que as minas falaram. Que o homem atual, sei lá, dos 15 aos 30 anos pelo menos, ele não sabe o que ele quer da vida, ele não tem propósito, ele não tem ambição, ele não tem visão de futuro. Quantos vídeos sobre geração Nutella vocês não ouviram falar? Quantos vídeos sobre a geração nem trabalha, nem estuda? Isso tudo vai criando um imaginário na nossa cabeça, principalmente sobre homens, que eles não querem nada com nada. E eu descobri estatisticamente, digamos, que eu tô muito errada. E isso mudou uma linha de pensamento meu, que é o que eu quero compartilhar agora com vocês. Mas antes, vamos analisar melhor quais são essas ambições masculinas. Homens jovens têm como principal ambição morar, viajar ou poder estudar fora do país. Os que não querem ir para fora querem ingressar num curso superior. Já os jovens adultos, eles parecem estar presos numa janela de assertividade. Ou eles estão muito focados na carreira, em ganhar mais dinheiro, ou em família, seja construir uma ou cuidar da que eles já têm. Já os mais velhos parecem sofrer um pouquinho mais com essa falta de ambição que as mulheres falam tanto. Os que ambicionavam algo queriam estabilidade financeira ou independência, para às vezes sair da casa dos pais, quem não conseguiu. Então sim, homens têm ambições, mas eu acho que nós, mulheres, não estamos conseguindo enxergar elas. Capítulo esqueci o número. A ambição masculina é silenciosa. Vamos pensar no homem médio do Brasil. Não é o MC que está ficando rico, não é o jogador de futebol, não é aquele herdeiro popular que está sempre num camarote com várias loiras bonitas, não é o vendedor de curso super bem sucedido do Instagram, é o cara comum. Esse cara comum tem ambições comuns, ambições discretas, ambições silenciosas. Ou pelo menos foi isso que eu percebi com essa jornada em tentar entender a cabeça de vocês, homens. Pode não parecer, mas o cara que trabalha num supermercado, numa escala ruim, ou que ao invés de ficar pagando 4 anos para estar numa universidade, ele preferiu estudar para um concurso de carreira militar, por exemplo. Esse cara pode ser muito mal interpretado como alguém que não tem ambição, mas ele tem. Isso é uma ambição. Só que nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres ou até enquanto outros homens, a gente não consegue entender que uma ambição simples ainda assim é uma ambição. E pensando no roteiro desse vídeo, me veio aquela metáfora da cigarra e da formiga. Caso você não conheça, eu vou deixar aqui, você pausa o vídeo, leia. Mas é a ideia de que enquanto tem os trabalhadores silenciosos, que são as formigas, você tem os preguiçosos que cantam bem, que chamam a atenção, que são as cigarras. E talvez a gente esteja numa sociedade que valoriza muito as cigarras, entendeu? Aquele cara que ele adora mostrar os números que ele fatura com a empresa fajuta dele. Ou do jogador de futebol que tem pouquíssimos valores morais, mas ei, ele pega qualquer uma, ele tá rico, ele tá lá na Europa jogando. Que homem não gostaria disso? Nós estamos ouvindo demais o canto das cigarras e a gente não tá enxergando as formigas silenciosas. E o meu vizinho tá fazendo obra, mas eu não posso xingá-lo porque a youtuber sou eu. E
calma, para as pessoas que gostam de falar que eu passo muito pano para homem, que eu sou uma pick me girl. Não, isso daqui é um grande exame de consciência, porque eu me enxerguei como uma mulher que não vê a ambição silenciosa dos homens. Foi lendo esses mais de 900 comentários que vocês deixaram que eu percebi o seguinte: às vezes o cara que tá trampando, tentando sair do salário mínimo, ele já está sendo ambicioso, ele já está se projetando no futuro, enquanto nós mulheres muitas vezes somos mais ambiciosas ou até mais sonhadoras. E eu também quero justificar aqui por que nós somos assim. A mulher, ela corre contra um relógio invisível. A gente tem uma certa pressa em acumular recursos, a gente tem uma certa pressa em arrumar a nossa vida, em conseguir nossa independência. Um exemplo que é simples, mas muito comum, é às vezes de uma menina ali que conseguiu se formar, que ficou na casa dos pais, se os pais conseguiram dar essa estrutura para ela. Agora ela tá com curso superior, ela tá adquirindo alguns bens, por exemplo, financiou o carro dela. E aí ela fica esperando o cara colocar uma aliança no dedo dela, ela fica esperando o grande pedido de casamento vir. Afinal, ela já correu contra o tempo para conseguir arrumar a vidinha dela. Mas aí o cara da mesma idade muitas vezes nem tem curso superior, lembrando que homens estão se formando menos do que mulheres. Tá ali com seus 24, 25 anos, mas trabalhando desde os 18, já existe uma certa pressão social para ele sair da casa dos pais, para ele assumir essa menina, mas na real o cara tá ganhando R$ 2.200. Se tem alguma menina ainda vendo esse vídeo, tenta pensar comigo que às vezes é difícil para um homem te pedir em casamento se ele ainda tá andando de busão. Ainda mais quando ele abre o Instagram e ele vê que tem sempre um cara ali com mais dinheiro, com um carro melhor, com condições melhores, querendo predar você, querendo roubar o que supostamente é para ser dele. E até naquela definição que a minha inscrita colocou do que é ter visão de futuro, o cara ainda assim precisa de recursos. Terapia não é de graça, ajudar os outros não é de graça, cuidar da sua saúde física também não é de graça. E de novo, às vezes nós estamos falando com homens que não conseguiram se formar, homens que vão receber até 3 vezes menos do que alguém formado. Eu fico imaginando, se eu tivesse um cara da mesma idade que eu acho que eu cobraria mais dele e não perceberia que na verdade eu estou antecipada, que na verdade a luta contra o tempo é minha enquanto mulher, não do homem. O homem ele pode ter mais tempo para se desenvolver. A mulher que colocou na cabeça dela, ou que colocaram na nossa cabeça que seja, que a nossa década de ouro é a década dos 18 aos 28 anos, que esse é o seu pico de valor no mercado sexual, que esse é o seu pico de juventude e beleza, que é nessa época que você vai ter um poder aquisitivo aí para conseguir conquistar alguns pequenos luxos. Aquele papo já ultrapassado, mas que não sai do nosso imaginário. A vida da mulher depois dos 30 anos é sossegar. Então mulheres acabam acelerando toda a sua juventude para usufruir desse recurso escasso que vai embora. Inclusive eu tô para fazer um vídeo falando sobre A Substância, o filme viral desse ano, e como nós mulheres estamos envelhecendo mal. E eu não tô falando de aparência, eu tô falando de psicológico. Mas eu não quero dispersar sua atenção, então vamos finalizar esse vídeo. Homens, tenham ambições e sejam mais flexíveis sobre o que é ser ambicioso. Ser ambicioso não é conseguir faturar R$ 200 por hora vendendo um curso na internet. Essa é só mais uma modalidade. Você pode ser ambicioso com coisas mais simples ou até mais significativas. E mulheres desse canal, foram vocês que me ajudaram a montar esse vídeo. E eu queria realmente deixar essa pequena reflexão. Será que a gente não tá percebendo pouca ambição nos caras? Mas eles têm sim ambições próprias que talvez não sejam tão compatíveis com as nossas. Talvez nós sonhamos alto demais. Talvez, como eu disse, a gente acelere demais as coisas. Inclusive, eu não coloquei na enquete de vocês a pergunta sobre ambição, mas quem se sentir à vontade pode deixar aqui embaixo. Quais são as ambições que as mulheres têm? O que você ambiciona para os seus próximos 5 anos? É tão diferente do que os caras ambicionam? E no segundo vídeo que eu falei que eu vou lançar em algum futuro breve, eu irei falar então sobre o que as mulheres querem. Esse vídeo foi para exercitar um pouco o que nós não queremos, o que faz nós rejeitarmos os homens. Mas no próximo eu quero responder algumas perguntas do tipo: por que mulheres não falaram sobre aparência? Elas estão mentindo que elas não ligam para o cara ser bonito ou não? Ou será que no fundo é tudo problema de homem que não sabe chegar em mulher? Homem que não tem um jeitinho. E por fim eu vou explicar a grande teoria gabritiana do funil de conquista e por que gente feia pode pegar sim gente gostosa, gente do topo da hierarquia. E no final, como homens e mulheres são atraídos e repelidos da mesma forma, só que não pelas mesmas coisas. Acompanhe os próximos episódios.